Boa noite, irmãos. Paz e graça. Aos visitantes sejam bem-vindos também, além dos nossos irmãos. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Como brinco pastor, eu já estou orado, mas eu gostaria de pedir aos irmãos que abaixem suas cabeças. Eu gostaria de fazer mais uma oração neste momento. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Agradecidos pelo culto que está sendo realizado e desejosos que seja recebido este culto por Ti, Senhor, como cheiro suave, Pai. Que este culto esteja sendo do Seu agrado e que esteja sendo realizado em conformidade com a Tua vontade. E neste momento, Senhor, rogamos para que seja o Senhor trazendo a Tua mensagem aqui a todos nós, uma mensagem cristocêntrica que venha atingir também ao meu coração e ao coração de todos aqui presentes, Senhor, e também daqueles que estão acompanhando pela transmissão, para que seja feita a Tua vontade, para que Cristo seja exaltado e que toda a honra e toda a glória seja sempre dada a Ti, Senhor. Que eu seja apenas o veículo, Pai, mas que a mensagem seja Tua e seja uma mensagem que nos faça refletir, e que nos faça compreender um pouco mais da Tua vontade para as nossas vidas, e que nos faça estarmos cada vez mais desejosos de ouvir a Tua palavra e de estar com a fé cada vez mais firme em Ti. E é assim que nós oramos, Senhor, pedindo, agradecendo, no santo nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Pois bem, irmãos, o tema da mensagem de hoje é como estamos andando. E é uma pergunta que a gente tem que se fazer diariamente, todos os dias, porque ela demanda reflexão diária. Nós devemos estar analisando como está o nosso caminhar dia a dia nessa jornada de fé, com a nossa fé firmada na rocha, para que a gente não venha esfriar, para que a gente não venha a se perder pelo caminho. Curiosamente, semana passada, no sábado aqui na igreja, nós tivemos o nosso culto da União Masculina e o nosso pregador da noite, o irmão Flávio, falou muito disso também, porque ele comentou que com o passar do tempo é comum que a gente comece a se acostumar com o caminho que a gente está levando. Afinal de contas, se você passa 2, 3, 4, 5 anos fazendo o mesmo trajeto para ir para o trabalho, você já começa a decorar onde estão os radares. E aí, se você gosta de pisar um pouquinho mais fundo no pé do acelerador, você já sabe onde você tem que tirar o pé, colocar o pé um pouquinho no freio. Você já começa a decorar onde estão os buracos, porque afinal de contas os buracos aqui na cidade de São Paulo são eternos, né? Eles nunca estão consertados. E aí você já sabe quando você tem que desviar, quando vai aparecer um cone ou uma árvore, porque plantam árvores em buracos na cidade de São Paulo. E aí a gente começa a decorar o caminho. E é interessante que na fé a gente também tem que ter esse cuidado. Porque com o tempo a gente vai ficando acostumado, a gente começa a entrar no modo automático. E é por isso que a gente tem que refletir muito sobre como nós estamos andando na nossa fé, na nossa jornada. E eu acho que para a gente começar a refletir sobre como nós estamos andando na fé, a gente precisa necessariamente voltar alguns passos atrás e lembrar por que nós estamos tendo fé. Em quem nós estamos tendo fé? A origem da nossa caminhada. E eu trouxe uma série de versículos justamente para que isso fique bem claro do porquê nós temos essa jornada. E depois de nós fazermos essa reflexão, neste primeiro momento, do porquê temos fé, do porquê estamos agindo, por quem estamos caminhando, aí nós vamos para uma segunda reflexão, que aí sim é: como está o meu caminhar de fato? Como estamos agindo? Como estamos andando? Isso se faz relevante. Como eu selecionei uma série muito grande de versículos, eu não sei se vai ser possível. Vai ser possível, irmão Flávio, refletir os versículos aqui na tela? Tá. Nós temos 2 versículos iniciais que eles tratam da nossa temática inicial, de que é o nosso caminhar.
E o primeiro versículo é Tiago, capítulo 4, versículo 8. A minha leitura, eu quero ater a minha leitura apenas à parte A do versículo, que é: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Isso já é uma grande reflexão, porque o nosso caminhar ele está voltado no Senhor. Nós devemos estar com os nossos olhos fixos no nosso Deus, no nosso Pai Altíssimo, e se a gente se aproxima de Deus, Deus se aproxima de nós. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. A gente tem que lembrar o porquê estamos aqui. E aí, a gente vai para a leitura do versículo-chave, que foi lido agora há pouco pelo nosso irmão Vitor e pela igreja, que é a primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 31, que diz o seguinte: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso já nos traz um primeiro momento de reflexão de que nós estamos aqui para glorificar ao nosso Deus. Não é para me glorificar, não é para glorificar minha esposa, não é para glorificar o irmão Hélio, que está ali no fundo, nem o irmão Flávio, que está auxiliando na transmissão. É para, em primeiro lugar, evidentemente, glorificar a Deus. E aí, sequencialmente, exaltar a nossa família, porque em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está a nossa família, e em terceiro lugar está a nossa igreja. Então nós começamos a ter algumas respostas. E, de fato, o porquê é glória ao nosso Pai. Fazendo tudo, nós devemos glorificar ao nosso Pai. Quer comamos, quer bebamos, quer fazemos qualquer outra coisa, quer conversemos, quer estejamos estudando na escola bíblica dominical, quer estejamos aqui reunidos entre irmãos. Qualquer coisa deve ter a finalidade de, em primeiro lugar, dar glória ao Senhor. Eu não sou importante. Quem sou eu na fila do pão? Deus é importante. Cristo é importante. Mas a grande pergunta é, tudo bem, nós estamos glorificando a Deus, porque Deus é Deus. Mas nós temos compreensão do porquê fazemos isso? Em primeiro lugar, amor, evidentemente. Em segundo lugar, gratidão. Uma gratidão que a gente nem consegue expressar com palavras. E por que essa gratidão? Porque Cristo é quem nos salva. E como assim Cristo nos salva? É importante que a gente volte alguns passos e relembre o ato sacrificial de Cristo na cruz, que está aqui representado pela cruz e por este painel, já que nós tivemos o especial de Páscoa semana passada. E nós devemos relembrar o tamanho do amor de Deus para conosco. E a gente tem que começar, aí sim, muitas leituras, porque o amor de Deus é tão grande que são muitos versículos que a gente vai fazer leitura. O primeiro, sequer precisa ser espelhado na tela, João 3,16. E eu acho que a maior parte das pessoas aqui sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso segundo versículo, que nós vamos fazer a leitura, é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Tito 2,11. Que é: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Todos os homens. E nós começamos a ver a grandeza do amor de Deus para conosco. Mas não é só. O amor de Deus é manifestado em muitos outros versículos. Na primeira carta de João, não estou falando do Evangelho de João, não, mas na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Ele quem? Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, o amor de Deus atinge a todos, sem exceção. Sequencialmente, nós vamos para a primeira carta aos Coríntios,
capítulo 15, versículos 3 e 4, que é: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então veja o amor de Cristo em nossas vidas. E o nosso último versículo dessa primeira parte de reflexão é Romanos, capítulo 4, versículo 25. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Por que nós devemos ter isso em mente? Todos nós, sem exceção, somos pecadores. E como disse o apóstolo Paulo, e eu acho que eu faço coro com ele, eu sou o maior dos pecadores. E por que isso é relevante? Porque sendo pecadores, Deus nos ama de uma maneira tão profunda, tão magnânima, que Cristo se entregou na cruz pelo perdão dos nossos pecados. Cristo foi à cruz e morreu no nosso lugar. Foi ferido, foi escarnecido em nosso lugar. E nós fomos salvos porque Cristo se fez maldito, para que nós pudéssemos ser benditos em Cristo. E nós vemos nos versículos que a gente leu que Deus ama a todos. E o mais impressionante, Deus nos ama de tal forma que Deus ele realmente deseja que todos sejam salvos. É o que nós vemos na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que nos diz o seguinte: que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, Deus ama a todos, Cristo tem um amor sacrificial por todos, porque existe um desejo verdadeiro para que todos nós sejamos salvos. Agora a grande pergunta é: isso significa de fato que todos serão salvos? Não. Nem todos serão salvos. Por quê? Nós já lemos esse versículo, nós já recitamos aqui praticamente de cabeça. Em João 3,16 é dito que Deus amou o mundo, significa que Deus ama a todos verdadeiramente, de tal maneira a ponto de entregar seu Filho unigênito por nós, mas é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso significa que aquele que crê em Cristo terá a vida eterna. Cristo foi à cruz para o perdão dos nossos pecados. E Cristo ressuscitou ao terceiro dia para que tenhamos a esperança de um dia estarmos com o Pai na glória. Tanto que o apóstolo Paulo menciona que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Afinal de contas, o que teríamos de esperança se tudo terminasse na morte? Cristo vive, é o nosso Deus vivo. E por que isso é tão relevante? Por que isso tem que ser tão salientado? Porque a nossa fé deve estar em Cristo. E se a nossa fé deve estar em Cristo, e essa é a grande reflexão que nós devemos ter, nós devemos efetivamente refletir diariamente como tem sido a nossa caminhada cristã. Como tem sido a nossa jornada. Sabe por quê? Porque tem muita gente que começa a pensar o seguinte: se eu sou salvo pela fé, eu creio em Jesus e está tudo bem, e acabou por aí. Diz com a sua boca que ama a Jesus e não faz mais nada. Segue tendo a mesmíssima vida de todo sempre. Alguns cristãos são aqueles chamados Zeca Pagodinho. Dizem amar a Cristo, mas ficam no deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não mudam absolutamente nada. Outros são aqueles que declamam: eu amo a Jesus,
mas são aqueles que agem igual Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu ando assim, e assim segue. E não muda nada, segue fazendo a mesma coisa, e pior, muitos ainda justificam, foi Deus que me fez assim, então Deus que me aceite. Um ultraje, sem tamanho, convenhamos. E aí a gente, quando volta às Escrituras, a gente começa a perceber que não é assim. Nós não devemos ter esse tipo de atitude. Justamente por quê? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Cristo diz de maneira muito expressa, se me amas, guarda os meus mandamentos. E já é relevante a gente pensar aqui que Cristo está dizendo, você vai guardar, você vai obedecer. Cristo não está dizendo, você vai cumprir. Porque todos nós sabemos que nós somos imperfeitos e os mandamentos de Deus são perfeitos. Mas quando Cristo diz, guarda os mandamentos, Cristo está dizendo, tenta, se esforça. Se Cristo estivesse caminhando na praia, deixaria as suas pegadas, o nosso esforço é tentar colocar os nossos pés nas mesmas pegadas de Cristo enquanto caminhamos. Só que Cristo é Deus. E nós somos o que somos. Imperfeitos, pecadores. E é claro que muitas vezes a gente vai esticar a perna, o máximo que dá, e a gente não vai chegar na próxima pegada de Cristo. Mas Cristo está dizendo, guarda os meus mandamentos, porque Cristo quer ver nosso esforço. Cristo quer ver que estamos tentando, que estamos dando o nosso máximo. E vale lembrar que quando a gente fala em dar o nosso máximo, não é fazer de qualquer jeito. Até porque quando a gente está fazendo de qualquer jeito, Deus sabe que é de qualquer jeito. A gente pode lembrar de Caim e Abel. Abel entregou as primícias. Abel entregou do melhor cordeiro, das gorduras, das partes gordas, das carnes mais nobres. Caim entregou o que tinha ali dos vegetais. O problema não foi que um entregou carne e outro vegetais. O problema é que um entregou o melhor e o outro entregou qualquer coisa. Será que se Caim entregasse o melhor dos seus vegetais, o melhor dos seus legumes, o melhor das suas frutas, será que Caim não seria bem-sucedido? Creio que sim, porque Deus veria um coração disposto a fazer o melhor. Nós não estamos falando de alimento, nós estamos falando de intenção. E aí nós sabemos que Caim fez de qualquer jeito e o resultado final nós sabemos qual que foi. E é isso que nós temos que ter em mente. Esforço. Não é simplesmente agir de qualquer jeito. Não, Deus sabe que não dá. Muito pelo contrário, Deus sabe que dá. E você tem que agir. Mais do que isso, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, se nós formos fazer a leitura dos versículos 24 e 25, nós temos uma disposição muito expressa de que a gente não pode seguir sendo o Zeca Pagodinho ou a Gabriela no Deixa a Vida Me Levar ou Eu Nasci Assim, e a gente tem que, de fato, ter uma mudança de vida. É dito o seguinte, então, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É a evidenciação de Cristo de que nós devemos adotar uma nova postura, nós devemos adotar um novo caminhar, e isso vale para mim, isso vale para todos nós. Isso não é um recado que deve ser dito simplesmente da boca para fora, não. Nós devemos ter atitudes concretas com aquilo que está de acordo com a nossa fé. Eu não estou dizendo que vamos nos tornar seres perfeitos, verdadeiros super-homens e super-mulheres, incorruptíveis. Não, muito pelo contrário, nós continuamos sendo pecadores, miseráveis, que só estamos aqui graças à graça de Deus em nossas vidas. Mas nós devemos ter esforço. Nós devemos ter
mudança de vida. E isso é repetido pelo apóstolo Paulo. Nós fizemos a leitura de Tito 2:11 e agora a gente pode continuar um pouquinho mais desse capítulo, indo adiante, indo até o versículo 13, lendo Tito 2, do 11 ao 13, e nós vemos que, sim, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas o apóstolo Paulo continua, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Por que isso é tão relevante? Porque a graça de Deus se manifestou a todos. Deus é amoroso, Cristo se entregou na cruz por todos. Mas nós precisamos necessariamente ter um novo caminhar. E é por isso que nós estamos frisando isso tanto. Porque a gente só consegue refletir como estamos caminhando, e se estamos caminhando de uma maneira minimamente decente, nessa tentativa de vida, se nós temos a certeza de que nós temos que ter mudança de vida. Em Mateus 26:41, a gente vê a ordenança vigiai e orai. E esse vigiai é sem cessar. Por quê? Porque nós devemos estar totalmente atentos à vida que levamos. E eu não estou dizendo aqui, muito pelo contrário, não estou dizendo que são as obras que vão nos salvar. Não, não é isso. Eu não estou dizendo que eu preciso fazer caridade porque é isso que vai me trazer a salvação. Não é isso que eu estou dizendo. Não são as obras que salvam. Muito pelo contrário. A salvação vem pela fé. Mas é por meio das obras que nós produzimos frutos que são visíveis. E esses frutos podem ser vistos por nossos irmãos e por aqueles que não creem. Qual é o caminhar que nós estamos tomando? E aí sim, lembrando que nossa salvação é pela fé, mas que as obras são importantes para espelhar a Cristo para as pessoas, que é nesse sentido que nós devemos lembrar como estamos caminhando. E como nós podemos ter a reflexão de como estamos caminhando? Qual é o mecanismo que nós podemos ter de reflexão para saber, estou caminhando de maneira decente ou não? Eu acho que nós temos 4 passos. Os meus alunos de escola bíblica já vão me olhar porque eles já conhecem os 4 passos. Então eles já tiveram um spoiler lá em cima. O primeiro grande passo é, você sabe se relacionar com Deus? Como assim? Se nós analisarmos especificamente no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 47, a parte A do versículo 47, é dito o seguinte: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Ou seja, nosso relacionamento com Deus começa ouvindo a Deus. E onde estão as palavras do Senhor? Estão na Bíblia. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele deve começar por meio das Escrituras. Tentando ler a palavra de Deus todos os dias. Não estou dizendo que você vai conseguir ler a palavra de Deus todos os dias. Por quê? Porque nós temos uma vida corrida, só que eu não estou dizendo que é certo você não ler. Bruno, você lê todos os dias? Eu tento, mas nem todos os dias eu consigo. Eu assumo, eu admito, e eu sei que quando eu não leio, eu estou em pecado e eu peço perdão a Deus porque eu fiquei em falta. E essa é uma reflexão que eu faço. Porque aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. E Deus nos diz pela palavra do Senhor. Então eu sei que eu estou em falta quando eu deixo de ler a palavra de Deus alguns dias, por conta da correria do trabalho, por conta do estresse, ou então porque eu fui um preguiçoso e quis ficar 20 minutos a mais na cama que não vão fazer diferença nenhuma na minha vida. Poderia fazer? Poderia, se eu tivesse acordado 20 minutos antes e eu tivesse lido a palavra do Senhor.
Por quê? Porque esses 20 minutos na cama não me trouxeram qualquer restauração de sono. Mas eu fui um preguiçoso. Então, sim, eu estou em pecado 2 vezes. Eu fui preguiçoso e eu não li a palavra do Senhor. Eu não tive um momento em que eu ouvi a voz de Deus na minha vida. E por isso que é relevante. Nós, como primeiro passo, nós devemos saber como nós devemos nos relacionar com Deus. E tudo começa lendo a palavra de Deus. Ah, mas a vida é corrida, o dia só tem 24 horas, eu compreendo. E eu não estou dizendo que você não vai pecar. Eu não estou dizendo que eu não vou pecar. O que eu estou dizendo é que nós devemos tentar. E se não conseguir, tirar aquela vergonha, porque muita gente fala, não, eu leio todo dia. Ah, é? Eu não leio todo dia, eu não consigo. E eu admito o meu pecado e eu peço perdão a Deus quando eu não consigo. E é uma coisa muito interessante, no dia que eu não faço a leitura da palavra de Deus, eu deito a cabeça muito mais pesada no travesseiro. Porque acontece. Mas eu tento. E todos nós devemos tentar. Nós devemos ter esforço diário. Eu admito que eu tenho melhorado tempo a tempo. Às vezes eu ficava uma semana sem ler, eu ficava pesaroso. Já tá melhorando. É isso que os irmãos precisam ter, assim como eu. Esforço para ler todo dia. Eu espero, na próxima vez que o pastor me chame para pregar aqui à frente, que eu possa falar, eu estou conseguindo ler todo dia. Eu espero de verdade conseguir isso. Agora, e vocês, estão conseguindo ler todos os dias? Isso é necessário, porque Deus diz por meio da sua palavra. Ah, mas eu oro a Deus todos os dias. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, que você faz isso. Esse é o nosso segundo tópico. Nós devemos orar. Graças a Deus eu oro todos os dias. Esse pecado eu não estou caindo. Eu estou orando todos os dias a Deus. Então, nós precisamos ler a palavra de Deus para escutar a voz de Deus em nossa vida. E nós precisamos orar a Deus para conversar com Deus, desabafar com Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus. Só que não adianta só orar também, porque senão vira um monólogo. Se só uma pessoa fala e a outra só escuta, a gente não tem um diálogo, não são 2 pessoas falando. É um monólogo. Eu não quero viver num monólogo, eu quero viver num diálogo com Deus, tendo uma relação íntima e próxima com Deus. Por isso que é necessário orar e ouvir a palavra de Deus por meio das Sagradas Escrituras. Porque Deus fala conosco. E vale fazer uma observação muito importante. Eu não estou aqui defendendo o famoso tarô gospel, ou as cartas gospel. Ah, não, eu vou abrir a Bíblia, e o versículo que aparecer para mim, esse versículo vai guiar o meu destino hoje. Não é isso que eu estou falando. Porque se você está fazendo isso, você está fazendo crendice com a palavra de Deus. O que é uma pena. Deus nos exorta, Deus nos ensina, Deus nos abraça, nos acolhe quando lemos a palavra de Deus, porque nós precisamos abrir a palavra de Deus e ver o que Deus tem a nos dizer. Por exemplo, eu viajei para Manaus na sexta, fui na sexta para Manaus para dar aula, voltei no sábado. No voo de ida eu não li nada, eu simplesmente dormi às 4 horas, porque o voo era às 7 da manhã. Mas no voo de volta eu não estava com sono, e eu passei, acho que umas 2 horas do voo, mais ou menos, lendo a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia bem fininha, que eu levo comigo para todos os lugares. E foi uma bênção, eu li o livro de Jó, eu li muitos salmos, e Deus falou comigo em muitos momentos ali. Em alguns momentos me exortou, em alguns momentos me deu lições, em alguns momentos me acolheu. Em muitos momentos eu senti quase como se estivesse sendo abraçado, mesmo estando naquele avião tão apertadinho. Por isso é tão relevante. Deus conversa conosco. E em muitos momentos, durante a leitura, eu terminava de ler um salmo, eu encostava a minha cabeça na janela do avião e fazia uma oração. E foi um voo tão maravilhoso, aí depois eu ainda descobri que tinha um Wi-Fi no voo, e aí eu comecei a conversar com minha esposa,
Então eu edifiquei a minha vida espiritual com Deus e ainda edifiquei minha vida em família com minha esposa enquanto eu voltava de Manaus. Foi maravilhoso. Foi, acho que, um dos melhores voos que eu tive na minha vida, embora sendo um voo de 4 horas. Isso é relevante porque nós estávamos tendo um diálogo, Deus e eu. E isso é relevante. Nós precisamos ter essa vida. Nós precisamos ter esse caminhar. Não fique só na oração, não fique só no monólogo. Esse é o primeiro ponto de reflexão que a gente tem que ter. Como está a sua relação com Deus? Você está tendo um diálogo? Você está tendo um monólogo? Ou pior, você está no absoluto silêncio, você nem ora a hora. Essa é uma reflexão que tem que ser feita. Eu faço essa reflexão e eu aqui na frente venho e exponho, inclusive, que eu não sou perfeito, mas eu estou tentando. Agora, o nosso segundo mecanismo de análise de como estamos caminhando é: você conversa consigo mesmo? Ô Bruno, você tá louco? Você tá falando que você fica falando sozinho? Não! Eu estou falando que eu tenho momentos de reflexão, de que eu me analiso, que eu verifico a mim mesmo para saber, de fato, eu estou precisando mudar algumas coisas. Porque nós não somos perfeitos e nós temos coisas a mudar todos os dias. No livro de Lamentações, está aparecendo na tela, no capítulo 3, versículo 40, é dito: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Nós devemos nos examinar recorrentemente, em todo momento. Por quê? Se nós não fizermos um autoexame, se a gente não analisar como estamos caminhando, se torna algo muito ruim a nossa caminhada. Porque se a gente não tiver um senso crítico honesto, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a se achar super-humano. Ai, como eu leio a Bíblia, e como eu oro a Deus, e como eu sou superior. E aí você começa a ter esse tipo de sensação, e pior, você começa a julgar os outros. E eu não estou dizendo que você começa a julgar os outros porque alguém realmente cometeu um pecado e a gente tem que levar esse pecado a julgamento em conformidade com o que está disposto no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Não, você começa a julgar por ranhetice. Você olha e fala: ai, você viu a saia da irmã? Está tão curta. Você viu, ele está ficando careca. Eu acho que ele vai fazer implante. Começa a perceber, você começa a ficar chato. Por quê? Você começa a se achar superior. Ai, aquele irmão ali engordou. E a vontade de responder é: engordei, infelizmente, eu estou no pecado da gula. Pois é, mas e a sua chatice? Entende? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se tornar legalista. Se a gente não se examina, a gente corre 2 riscos muito grandes. O primeiro, a gente começa a ficar muito permissivo com nossos próprios pecados. Ah, só isso dessa vez? Não tem problema não. Ah, ninguém vai ligar, ninguém está vendo, Deus está vendo. Então a gente começa a ficar cada vez mais permissivo, cada vez mais mole, cada vez mais frouxo, cada vez mais deixando Satanás entrar na nossa vida. E quem deixa Satanás entrar na nossa vida somos nós. Não é Satanás que vem e com uma onda e fala: vou te levar e vou te tragar. Claro que o Satanás está aí pronto para nos tragar. Mas ele vai nos tragar quando? Quando nós deixamos, quando nós esfriamos. E se a gente para de ter senso crítico, esse é um ponto que acontece. A gente começa a ficar: não tem problema fazer isso não. Abra a Bíblia e você vai ver que tem problema. Então por isso que a gente tem que se examinar e se colocar à prova, porque a gente não pode esfriar, a gente não pode vacilar, a gente tem que vigiar e orar o tempo inteiro para ter certeza que a gente não está abrindo nenhuma brecha para o inimigo devastar com a nossa vida. E o autoexame é necessário todos os dias. Mas além de você se tornar frouxo com seus pecados, você começa a se tornar um hipócrita. Porque você começa a olhar para a vida de todo mundo igual um chato.
legalista. E isso pode acontecer, inclusive, sabe por quê? Porque você está tentando se proteger dos seus pecados e acha que a vida do seu irmão tem que ser exatamente igual à sua. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que tem um irmão na igreja que seja alcoólatra, ou melhor, era alcoólatra porque ele se converteu. Ele sabe do pecado dele, ele sabe onde o calo aperta, ele sabe onde ele é fraco. E aí ele cria um legalismo para a vida dele que é, eu não vou passar nem perto de bar e boteco. É um legalismo que para ele funciona, porque ele sabe onde o calo aperta. Agora vamos supor que tem um outro irmão da igreja que não tem problema com bebida. Nunca teve, nunca foi alcoólatra. E aí esse irmão entra num boteco e ele pega uma coxinha. Eu não estou falando que ele pegou bebida alcoólica. Eu falei que ele pegou uma coxinha. E ele está neste boteco comendo uma coxinha porque ele estava morrendo de fome e talvez porque fosse mais barato também. Aí passa aquele outro irmão, ele olha, que absurdo! Aquele irmão está no boteco! Sabe qual que é o resultado? Pecado zero. O outro irmão estava comendo uma coxinha, ele não fez nada de errado. Mas o seu legalismo está julgando essa pessoa. Muita gente começa a pensar, mas eu estou pecando pelo excesso, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. A minha pergunta é melhor você ser frouxo e deixar o pecado entrar na sua vida? Ou é melhor você ser legalista e começar a fiscalizar a vida de todo mundo? É melhor você pecar pelo excesso ou pela falta? Quem acha que é melhor pecar pelo excesso? Levanta a mão. Quem acha que é melhor pecar pela falta? Levanta a mão. Então a gente percebe que teve uma mão levantada pelo pecar pelo excesso e nenhuma para pecar pela falta. E está todo mundo meio em cima do muro. Muita gente, de verdade, pensa, não é melhor eu pecar pelo excesso. Não! Não é melhor pecar pelo excesso e nem pela falta. O melhor é não pecar. Compreendam, o melhor é não pecar. Sabe por quê? Se você age de maneira frouxa, você está desinteressado com a sua vida com Deus. E se você age de maneira legalista, colocando as suas barreiras na vida do outro, você acha que Deus é frouxo. Você acha que Deus não é suficientemente rígido na vida das pessoas. Você está se colocando acima de Deus. Então, vamos parar de agir de maneira frouxa e de maneira legalista. Vamos parar. O que interessa é o evangelho, o que interessa é a palavra de Deus. Se Deus não condena uma atitude, não seja você o fiscal da pessoa alheia. Se Deus condena uma atitude, você fiscalize a si mesmo. O seu coração deve estar voltado ao Senhor, assim como o meu coração deve estar voltado ao Senhor. E se algum irmão está em pecado, este pecado deve ser disciplinado de acordo com Mateus 18. Não compete a você, irmão, ficar fiscalizando os outros. Você deve julgar, sim, biblicamente, não com base nos seus preconceitos. E é por isso que é tão relevante nós termos autoexame. Se a irmã mudou a cor do cabelo, isso não é pecado. Mas não pode tingir. Pode! Mas a irmã não está usando véu. E daí? O apóstolo Paulo diz que o cabelo é dado como véu. Então pronto. Para de ser chato e olha para o seu próprio umbigo. E veja se não tem uma trave no seu olho enquanto você está reclamando do cisco do olho do outro. Nosso terceiro ponto que a gente tem que ter como reflexão é... O primeiro é como estamos lidando com Deus. O segundo, como estamos lidando com nós mesmos. O terceiro é como estamos lidando entre irmãos. É relevante isso. Por um acaso, quando você recebe uma visita em casa, como você trata essa pessoa? Você trata ela bem? Você trata ela mal? E quando você não recebe visita em casa, como você lida em casa? Você, esposo, é um cavalo com a sua esposa? Que vive relinchando e dando coice? A sua esposa é sua irmã em Cristo. Aí você recebe um parente que não crê em Cristo
E você estende o tapete vermelho, joga flores pela passagem, fala, olha, seja bem-vindo. Você está sendo hipócrita. Você está apresentando para as pessoas algo que você não é. Mas pelo menos a gente tem um ponto bom nisso tudo. Pelo menos você está mostrando a imagem de Cristo para o mundo. Mas a gente vai chegar lá. Só que você está mostrando a imagem de Cristo na sua casa? Você, esposo, relinche da coice na sua esposa? Você, esposa, quando seu marido chega em casa do trabalho, tem vontade de bater com a frigideira na cabeça dele? Você, filho e filha, anda revoltado e se tranca no quarto, bota a música alta e não quer sair de lá até chegar o dia seguinte? Vocês, pais, ficam espizinhando os filhos? São reflexões que nós devemos fazer. E eu só estou falando do ambiente familiar por enquanto, hein? Se você, esposo, é um grosseiro, um cavalo, como a sua esposa vai encontrar edificação em Deus olhando para você? Isso vale para mim. Minha vida, se qualquer dia eu for um grosseiro com você, me fala, por favor. Tá? Temos que ter autorreflexão. Da mesma forma, você, esposa, se você tem mais vontade de enforcar o seu marido do que de dar um beijo nele, você também está em problema. Por quê? Porque o seu esposo vai olhar para você e vai falar, isso é a cristã com quem eu me casei? Olha o ruído familiar que você gera. Se você é um pai displicente, se você é uma mãe displicente com as coisas do Senhor para os seus filhos vão olhar e vão falar, não tem problema ir para balada. Por que você acha que tem problema ir para... Meu pai não está nem aí, minha mãe não está nem aí. Agora, pais, se vocês agem de maneira exemplar, filhos, vocês também têm que agir de maneira exemplar. Não fiquem irritando seus pais. Honrem seus pais e suas mães. É um mandamento do Senhor. Conseguem compreender? A vida cristã é agir igual a Cristo todos os dias, diante de todas as pessoas. E quando eu falo todas as pessoas, são todas as pessoas. Não adianta nada o pastor te fazer uma visita em casa e você preparar uma mesa linda, suntuosa, com peru, com pernil, farofa, suco de uva, água de coco, e aí você vai dar um coice nas pessoas que moram na sua casa. Você deve agir igual a Cristo para quem mora com você e quem mora fora da sua casa. Mas quando nós falamos de ter uma vida cristã diante de nossos irmãos, eu não estou falando só da vida em casa. Quando o pastor convoca os irmãos para vir colocar um tapete de plástico no corredor da descida da igreja, porque está escorregadio demais e as pessoas precisam ter firmeza e sustentação, como você responde o pastor? Você pode falar que sim, ou você pode falar que não. E se você não puder, não é um problema. O pastor não está colocando uma arma na sua cabeça e te obrigando a vir. Agora, se você vai falar que sim, você vem murmurando? Ai, que coisa. Eu não queria acordar 7h30 para vir para a igreja. Chatice. E se você fala que não, você é educado? Você fala, pastor, me perdoa, infelizmente eu não posso, porque eu tenho um outro compromisso. Eu tenho que cuidar do meu negócio, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho um exame médico. Ou você é um cavalo também com o pastor da sua igreja? Não dá. Não vou, não. Seco. É uma reflexão que tem que ser feita. Mas a gente tem que lembrar que geralmente as pessoas tendem a agir melhor com o pastor. Mas e com o outro irmão que está com você? Vamos supor que um jovem responsável pelo grupo de louvor te chama para ensaiar na sexta-feira. Ih, lá vem o chato. O pastorzinho chegou. Não quero nem responder a mensagem dele. Esse jovem aí já se acha pastor. Ai, meu Deus. Consegue perceber? Você está agindo de maneira séria ou você está murmurando? Ou então, às vezes, estamos aqui na igreja, reunidos, aí um irmão pede uma Coca-Cola. Oi, irmã, já que estamos aqui reunidos, né? Às vezes a gente tem evento lá embaixo, por exemplo. Aí um irmão, oi, irmã, você me passa uma Coca? Toma aí. Que história é essa? Isso é forma de lidar com o seu irmão?
estamos debaixo do amor de Cristo, e você agindo de maneira rude com todo mundo, você deve refletir que cristão você está sendo. Pare de agir igual um cavalo, pare de agir com murmuração. Deus abomina a murmuração. Pare de ficar só reclamando. Você deve agir de acordo com Cristo. Pois é, você está sabendo lidar na sua relação com Deus? E na sua relação consigo mesmo, você está sabendo lidar? E na sua relação com irmãos, você está sabendo lidar? E agora, por fim, como está a sua relação com aquelas pessoas que não creem em Cristo? Como você está andando? Por um acaso, as pessoas olham para você e falam: "Ih, você é crente? Sabia não." Essa pergunta é para acabar com o seu dia, no mínimo. Por quê? Porque nós devemos andar de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos ser imitadores de Cristo. O apóstolo Paulo fala: "Sejam meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo." Isso não significa que nós devemos idolatrar o apóstolo Paulo. "Oh, apóstolo Paulo!" O apóstolo Paulo também era um pecador. Como ele disse, sou o maior dos pecadores. Mas o apóstolo Paulo seguia uma vida exemplar, tentando seguir os passos de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala: "Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo", significa: imitem os passos daqueles que seguem de maneira exemplar o caminhar de Cristo. Graças a Deus, o pastor da nossa igreja é um pastor que segue o caminhar em Cristo. E eu posso falar que, graças a Deus, eu sou o imitador do pastor. Não porque o pastor seja um santo, mas porque ele é um exemplo de pessoa na sua vida cristã. O pastor não é perfeito, eu também não. Mas eu vejo que o pastor tenta, e eu também tento. E é isso que nós temos que ter em mente. Nós devemos ser imitadores de Cristo e daquelas pessoas que são exemplares no caminhar cristão. Só que o grande ponto é: você está sendo um imitador do apóstolo Paulo? Você está sendo um imitador de Cristo? As pessoas conseguem enxergar isso em você? E sabe por que essa reflexão é tão importante? Porque uma pessoa que não é cristã, ela vai julgar a Cristo por meio da sua vida. Se chega aqui uma pessoa e durante o culto vê: "Ah, olha ali, estão conversando o culto inteiro." Não estou dizendo que aconteça aqui, tá? Eu estou dando exemplos hipotéticos. Tá vendo ali? Conversa o culto inteiro. "Olha aquele outro ali, olha só, tá julgando todo mundo. E olha o outro, mó dinheirista ali, ó, tá contando nota na frente de todo mundo." Consegue perceber que você não está edificando a vida de ninguém fazendo isso? Ninguém. Ninguém. Quando você está no seu trabalho, as pessoas olham para você e sabem que você é cristão, ou você passa despercebido na multidão? Sabe por que isso é relevante? Se a pessoa não sabe que você é cristã, e de repente ela fala: "Nossa, você é crente?" Sabe o que isso significa? Se é para ser crente assim, melhor não ser. É relevante nós pensarmos que nós podemos estar destruindo a vida de uma pessoa por meio das nossas atitudes. E isso é muito sério. Se nós estamos o tempo inteiro caminhando de um jeito frouxo, convivendo com o pecado, dando mais voz à sociedade do que a Cristo, as pessoas vão olhar e falar: "Esse cara é mó hipócrita. Ele chega lá de domingo, vai pregar ou vai cantar um louvor, e segunda-feira ele está fazendo as maiores promiscuidades que todo mundo. Hipócrita." Vocês pensam que não acontece? Ou se acontece? A nossa vida tem que ser irrepreensível. E quem está aqui, mais ainda, até porque o apóstolo Tiago disse que quem está em cargo de liderança, quem é pastor, quem é professor, vai ser julgado com maior rigor. E é isso que nós temos que ter em mente, que nós não podemos
ser pedra de tropeço para as pessoas. Sabe o que é relevante? Nós devemos agir como Cristo em todos os momentos. Porque uma pessoa no seu trabalho pode se converter graças a você, não pelo que você fala, mas pelo que você faz. Uma pessoa na sua escola, na sua faculdade, em todos os lugares. Só que você precisa agir de maneira séria. E quando eu falo agir de maneira séria, isso é realmente muito impactante. Vocês sabiam que 87% da sociedade brasileira é cristã? 87%. Se vocês olharem na rua, vocês enxergam uma sociedade cristã? Se vocês caminharem na rua, se vocês andarem de ônibus, se vocês andarem de metrô, se vocês entrarem num Uber ou num táxi, vocês enxergam uma sociedade cristã? Ou vocês enxergam uma sociedade que está mais preocupada em consumo de drogas, em violência, assalto à mão armada, roubo, golpe, extorsão? Se nós tivéssemos de verdade uma sociedade que tem 87% das pessoas que são cristãs, você acha que nós estaríamos num país tão afundado como o nosso atualmente? Sejamos sinceros. Será que nós não estamos nessa estatística de 87% que falamos com a nossa boca que somos cristãos e que nós não espelhamos nada para as pessoas? As pessoas só veem hipocrisia? Vejam a relevância da nossa vida. O nosso país não tem nenhuma característica de quem tem predominância cristã. Muito pelo contrário. E é por isso que é tão relevante que nós estejamos tão atentos. Ah, mas a gente tem um problema de cultura, de analfabetismo. Sim, nós temos grandes problemas. Nós temos muitas pessoas analfabetas, nós temos um problema de cultura, nós temos um problema de pessoas que tentem suprimir a nossa fé diariamente. E tudo isso sim é um problema e nós não podemos deixar isso de lado. Mas será que nós estamos agindo de acordo com a nossa fé? A gente tem que lembrar que no livro de Isaías, no capítulo 3, Deus diz que ele ia entregar líderes espirituais de acordo com o merecimento daquelas pessoas. Era um povo fraco e corrompido. E Deus levanta crianças para serem os profetas daquela geração. Pessoas novas de vida e novas na fé. Isso mostra que cada um tem o líder que merece. Líder na igreja ou líder fora dela. Se a gente for para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 especificamente, nós vemos que o povo começa a sentir coceira nos ouvidos porque não consegue ouvir a palavra de Deus e começa a buscar os seus próprios ídolos, os seus próprios líderes. Aí você tem pregador mirim, aí você tem pregador dinheirista que só quer saber do seu dinheiro. Se ele vê você e sua carteira, ele vai dar atenção para sua carteira e não para você. E isso vale para o culto e vale para fora dele. Será que a gente não merece o governo que a gente tem? A gente tem que pensar. Nossa sociedade está chafurdada na lama. Será que a gente não merece o governo que a gente está tendo? Quem se diz cristão e não é, por ação. Porque essas pessoas estão agindo das maneiras mais cruéis e torpes possíveis. E nós, talvez, por omissão. Por que não conseguimos encher os bancos da igreja? Será que nós estamos fazendo o suficiente? Por que nós temos evangelismo e a gente não vê ninguém entrar pela porta? A sociedade está perdida. Nós não devemos agir de maneira igual. Então, nós temos que refletir como estamos agindo. E eu começo por mim.
Será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou pregando o evangelho em todos os lugares onde eu posso? Ou eu estou sendo omisso? Será que eu sou um hipócrita? Eu tenho que levar essa pergunta ao meu coração todos os dias. E eu tenho que tomar cuidado com a resposta, porque como o profeta Jeremias disse, meu coração é enganoso. Por isso que a gente tem que pensar nos nossos 4 pontos de reflexão. Como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa vida com nós mesmos? Você sabe onde teu calo aperta? Como está a sua vida entre irmãos? E como está a sua vida com a sociedade como um todo? Você é um exemplo de cristão? Você está tentando? Está se esforçando? Você está batalhando? Você só está deixando sua vida te levar? Essa é a reflexão da noite. Dura, é verdade, mas a gente não pode sair da igreja sem refletir sobre isso. Oremos, irmãos. Querido Deus, eterno Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para lhe agradecer pelo Teu agir em nossas vidas e lhe agradecer, Senhor, por esta palavra que nos faz refletir em como estamos caminhando, nos faz refletir se estamos agindo de maneira coerente com a nossa fé ou se as pessoas do mundo nos veem como hipócritas. Não, meu Pai, eu não quero ser hipócrita com a Tua palavra, eu não quero ser hipócrita com a minha fé. Senhor, cuida de mim, que eu esteja sempre com o coração quebrantado, Senhor, agindo de acordo com a Tua vontade, e que Cristo seja sempre exaltado todos os dias, Senhor, para os meus irmãos e para aqueles que não creem. Que a Tua palavra, Senhor, seja levada aos mais diversos lugares e que mais e mais pessoas venham a se converter. Que mais pessoas venham a ver a Cristo como o único e suficiente Salvador. Pois Cristo pagou o preço. O salário do pecado é a morte, Senhor. Mas graças a Cristo, eu não terei a morte espiritual. Graças a Cristo eu terei a vida eterna. Cuida da minha vida, Senhor, para que mais e mais pessoas possam ser atingidas pelo Evangelho. E que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Pois eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas eu sou filho de Deus Altíssimo, graças ao Senhor. E eu sou grato pelo Teu amor. E que mais e mais pessoas possam ter prazer e privilégio de dizer: eu sou filho de Deus Altíssimo. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas e rogamos para que o Senhor abençoe o nosso caminhar, a nossa direção e que estejamos com a nossa fé dia a dia mais firme na rocha. E assim nós oramos, Senhor, pedindo e agradecendo no santo nome de Cristo Jesus, que é nosso Senhor e Salvador. Amém.